Não foi no governo Lula que cagaram quando os caras perguntaram se podia ter arma ou não? Teve um negócio não, assim. Teve um plebiscito. E aí o povo votou que poderia, que era permitido. E aí, mas não foi respeitado, não teve uma coisa assim. Eu também tomei por fora. Cara, teve o estatuto, teve o Estatuto do Desarmamento depois que regulou essa matéria. Né? Mas a gente teve pouca consulta. A gente teve uma em 93 sobre regime de governo, que definiu o presidencialismo. Nós perguntamos para os brasileiros se eles queriam voltar para a monarquia, cara. Esse país teve a coragem de botar ali. Quer a monarquia? Topamos. Quer parlamentarismo presidencialista? Topamos. Mas tu sente que seria respeitado se a gente escolhesse algo diferente do presidencialismo? Seria. Acho total. que sim também. Principalmente total. o parlamentarismo, que basicamente é o que já acontece, só que de forma bizarra, esquizofrênica. Na verdade, a gente não. O que o povo entendeu? Que o nosso Congresso não era maduro o suficiente para eleger eles o chefe de governo. Fala, pô, esses caras será que vão escolher melhor do que eu? Porque é uma delegação, né? O parlamentarismo é uma eleição indireta. É você chegar para o parlamento e falar, vocês vão escolher o chefe do governo, entre vocês aí. Aí o brasileiro olhou para aqueles caras e falou, bicho, melhor não, deixa comigo aqui que eu resolvo. Tu votou presidencialismo? Votei por causa disso, porque eu acho que a representação do Congresso ainda precisa melhorar muito. Eu não sou contra, em tese, o parlamentarismo, nem o presidencialismo. Mas nas condições brasileiras, eu acho que o nosso parlamento, ele não é o retrato. Às vezes o cara fala, o parlamento é o retrato fiel da sociedade. Não acho. Porra nenhuma. Eu conheço. Não acho. Até porque não tem o censo, né? Então. Não é o retrato fiel. Não tem como negar que a Porque maneira. tem muito poder econômico, tem muito voto de cabresto, tem muita sacanagem em pequeno município e médio município, tem muita milícia, tem. Cara, e no próprio sistema, ele é escrito, a própria lei é escrito de forma que vai distorcer a sociedade na sua representação. Né? Você tem, por exemplo, o fundão eleitoral. É isso. Fundão eleitoral, o que é? Os grandes poderosos, que já estão na dominância dos partidos, vão escolher aqueles que vão representar, porque basicamente eles dão o dinheiro que é quem elege de verdade. A gente vai falar que o povo elege, ok. Mas dinheiro elege também, né, Haddad? Tipo, se tiver dinheiro pra comprar tempo no rádio, tempo na TV, tempo não sei o quê, tempo na internet hoje em dia, que é importante. E antes, quando o empresário podia doar, também doava para aqueles que defendiam os interesses deles. Com certeza. Então sempre vai ter distorção. Não tem... O que a gente tem que fazer é o seguinte... O fundão eleitoral podia ser diferente, cara. Ele, em vez de dar na mão dos caciques dos partidos, ele poderia ser uma coisa agregada ao CPF do cidadão. O cidadão tem uma parcela do dinheiro no fundão e ele escolhe para quem ele coloca, entendeu? Tá aí uma ideia. Eu nunca tinha ouvido essa ideia. Aí, mas cara falar, sai umas paradas o que é meu aqui, eu quero que vá para fulano. Você escolhe. Aí você tem um filtro que é totalmente baseado na população dividido por CPF. Ou seja, você dá o voto pelo indivíduo igual a todo mundo. Eu gosto de botar a imaginação para funcionar, para melhorar o sistema. Porque o sistema precisa melhorar, cara. Tá feio. Eu perdi as esperanças. Mas sabe qual que é a verdade? Esse troço aí, apesar de ser... Vamos lá. Vamos dizer que essa ideia de fazer pro CPF aí do Monark seja a melhor ideia de todas. Tipo, a gente tá de fato colocando o poder na mão do povo. O político não quer isso. Vamos falar a verdade. O político quer ser o cacique, mano. Olha só. Decidir, o dono do partido, porra. A gente acaba avaliando a classe política pela média. E é o jeito de avaliar, né? Quando você vai falar da classe política, você pega, pô, a média desses caras é baixa pra caramba, né? Podia melhorar. Mas tem muita gente séria, entendeu? Você tem menos do que deveria, sabe? Eu diria pra você... Tem 5% de pessoas sérias na tem política. Tem mais. Eu diria pra você que tem mais. Mas não é metade, sabe? Tá longe da metade. Mas não é 5%, não é... Tem muita gente séria, tem muita gente que dedica a vida à política. A política bem feita, ela é uma doação, sabe? Porque você está abrindo mão se você tem competência para estar ali, você está abrindo mão de ser um cara bem sucedido no setor privado para se dedicar àquilo. E aquilo não vai te deixar rico, pelo menos não deveria. Sim, mas vai, né? Então, se você é um cara honesto, você não vai ficar rico com a política. Se o cara ficou rico com a política, vai me desculpar. Se ele não se ele não herdou... Se já não começou rico, né? Se já não começou rico... O cara que entrou pobre e saiu rico, desculpa, mas não dá.
Você vai ter problema. Por isso que eu gosto quando o cara entra rico na política. Eu acho que a política é coisa de gente rica. Não, tipo, é ruim falar isso porque parece que só quem se importa com política é... Não, mas quem tem que ir em cargos políticos é pessoas ricas, eu acho. Porque o cara que é pobre... Mas, sabe qual que é o problema? Você pressupõe aí que o cara rico, ele vai pensar em todo mundo. Não, a única coisa que eu tô pressupondo ele não faz isso, mas é que necessariamente. O que eu tô Não estou dizendo que um cara rico não pode ser um grande político. Claro. Pode. Mas é muito ruim quando o parlamento não tem a visão do cara da comunidade, do cara da favela. Pode ser um cara rico que veio de baixo, né? Um cara que sofreu e enriqueceu, primeiro que tem né? poucos, né? Porque o Brasil, a mobilidade é baixa, né? Agora que está começando a ter um pouco mais de mobilidade, mas é baixa. Um dos países com menor mobilidade social do planeta. Mas você concorda que quando o cara tem uma baixa base familiar, de renda, ele tá um cara desesperado por dinheiro, e o cara entra na política, ele vai ser muito mais fácil de ser... Por isso que eu falei para você, eu comecei falando uma coisa que eu aprendi nos livros. Porque eu não vivi a experiência. Mas os historiadores que eu li, os caras dizem o seguinte, olha, quando o pobre chegou aos mais altos níveis educacionais, é óbvio que toda pessoa de comunidade... Eu sou filho de camponês, meu pai nunca pisou numa escola na vida dele. O meu pai veio com 24 anos do Líbano, trabalhou de 8... Sabia que era Líbano. Haddad, porra. Com esse nome aí eu tava pensando, caralho, Haddad de onde? Síria, Líbano... Haddad é ferreiro em árabe. Será que a família era de ferreiros mesmo? Em algum momento lá para trás. Sido, da hora, né? Mas o Haddad significa ferreiro em árabe. O meu pai nasceu no campo. Ele dos 8 anos aos 24 anos, ele plantava. Né? Com 8 anos você vai com um saquinho de semente, assim, pro cara ir pegando. Aí você vai crescendo, você vai até chegar o momento que você faz tudo no campo. Veio para cá, foi morar no interior de São Paulo, numa cidade que hoje tem 10 mil habitantes, chamada Uchoa. Uma cidade lá para o lado de Rio Preto. E com 30 anos mudou para a capital. Aí conheceu minha mãe, aí foi ser comerciante e tal. Meu pai nunca pisou numa escola. Entendeu? Isso não significa que ele daria um grande deputado, meu pai. Meu pai era um grande cara, um cara com um senso de justiça enorme, assim. Odiava a coisa errada, sabe? E educou os filhos daquele jeito como se educava mesmo, né? Ó, tem o certo e tem o errado, meu chapa. Uhum. E não tem meio certo. Tem o certo e tem o errado. Meu pai era filho de padre ortodoxo. Os padres ortodoxos são cristãos, mas não são celibatários. Podem casar. Podem transar à vontade. Pode. À vontade eu não sei. É bom. Se eles quiserem, conseguirem, sei lá. Mas pode depois de casado? Pode constituir família. Pode ter família, pode ter essas coisas. Tanto é que meu pai tinha 6 irmãos. Mas então é aquela educação muito rígida. Muito rígida. E, cara, se você tem uma boa educação, não importa quantos livros você leu, você vai saber a diferença entre o certo e o errado.